E aí, pessoal, desejo para vocês aí muita paz de espírito. Hoje eu vou falar sobre meditação e inconsciente. A meditação ela é muito importante no processo terapêutico, tanto conduzida por um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, ou tanto por você mesmo, né? Acredito que você mesmo, com a sua integridade, a sua paciência, você consiga entrar em contato com o seu eu interior, o seu eu primogênito. A meditação, principalmente, né, ela vai te induzir a um estado de relaxamento. Esse estado de relaxamento vai fazer com que você entre em contato com as suas questões existenciais. O simples fato de você estar relaxado, né, não sentindo, se desviando de qualquer tipo de pensamento, preocupação ou emoção, vai te levar para questões tanto benéficas, né, coisas que te dão muito prazer, te dão satisfação, quanto as questões não resolvidas, que às vezes você ainda precisa resolver, você ainda se preocupa com isso, ainda está claro aí na sua memória, né? Eu queria sugerir um livro que é o Homem e seus Símbolos, de Carlos Jung. Ele é de 1964, tem 430 páginas. Eu comprei um da editora Nova Edição. É muito bom, muito bem ilustrado. Apesar de ser um livro antigo, tem muitas figuras e explica exatamente isso. Essa técnica, né, de meditação inconsciente é utilizada na hipnose, porque os hipnólogos eles falam, relaxe, você está cada vez mais relaxado, suas pálpebras estão cansadas, porque eles sabem que através do processo de relaxamento vai entrar em contato com o seu inconsciente. Então é muito importante que vocês tenham um treinamento pelo menos de 5 minutos diários, né? Isso é essencial. Inclusive eu li um outro livro também que é muito bom, o nome é Acalme Seu Sistema Nervoso. Eu vou procurar ele por aí para passar mais informações, né? Mas o treinamento de 5 minutos diários já vai fazer com que você tenha um próprio domínio do seu corpo, vai fazer com que você, quando tiver com alguma crise de ansiedade, seja lá por qual motivo for, proveniente da doença de ansiedade ou não, né, porque a ansiedade é inerente a todo ser humano, você vai ter um controle melhor sobre si mesmo, você vai conseguir entrar em estado de relaxamento a hora que você quiser, no momento em que você quiser. Então é importante que você treine pelo menos 5 minutos diários. E depois de um certo tempo desse treinamento de 5 minutos, vai chegar uma determinada hora que esses 5 minutos vão se transformar em 10, em 15. Você vai começar a notar as coisas que vêm na sua mente, né? Então vai ser um processo bom, um processo que vai te fazer, é como se fosse tomar aquele Rivotril da tarde, né? Depois de um tempo você vai ver que é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa. Outra coisa é que você não precisa estar em local silencioso. Não necessariamente você tem que estar num local silencioso. Você pode estar em qualquer lugar, mas a princípio é bom que você treine no local de silêncio. Mas à medida em que você for se aprimorando dessa técnica, você vai entrar em estado de relaxamento até no shopping. Você vai sentar, vai tomar um suco, você vai conseguir relaxar, né? Você pode fazer isso de diversas formas, né? No seu sofá, na sua cama, antes de dormir. Pode também através de técnicas, né, yoga, o taoísmo, vídeos, músicas. Uma coisa muito legal nas músicas é que se você escutar músicas que você escutou na sua infância, você começa a entrar em contato com a sua infância. E geralmente a infância é muito prazerosa, né? Você não tem problemas, não tem preocupações. Então é um momento em que você tem uma felicidade muito grande, muito plena. Na maioria das vezes, né? Não estou generalizando, mas na maioria das vezes da infância, as imagens da infância, mesmo que não sejam completamente sadias, mas você tem um certo prazer, uma certa satisfação. Então você escutar músicas que você escutou na sua infância vai te trazer algum tipo de prazer. Através do silêncio, né, você silenciar tanto você, seus pensamentos, tudo. Pode ser também através de mantras. As mantras elas te dão uma meditação, vocês pesquisem aí sobre mantras no yoga, né? A mais famosa é aquele Om. Esse som ele
te induz ao estado de relaxamento. Pode ser através de uma paisagem e etc, né? Mas é importante que você faça esse treinamento aqui de 5 minutos diários. Isso daqui é muito importante. Esses 5 minutos diários vai fazer com que você aprenda a relaxar, né? Para quem tem síndrome do pânico, para quem tem fobia social, esses 5 minutos diários, depois de uma semana pelo menos, você já vai conseguir entrar em estado de relaxamento na hora em que você quiser, no momento em que você quiser. Uma coisa que eu pratico, eu gosto de praticar, é a anotação dos sonhos. Eu gosto de anotar, toda vez que eu vou dormir, eu gosto de anotar os meus sonhos, né? Aquilo que eu sonhei. Porque através da anotação dos meus sonhos, na verdade faço isso com o meu BlackBerry. Eu tenho um celular antigo que eu aperto um botão e já gravo. E depois, na hora do almoço, por aí, ou à noite, eu escuto aqueles sonhos. E esses sonhos, eu percebi que não necessariamente o sonho é importante, mas o sonho vai me fazer ter algum tipo de lembrança que é importante para mim, que é importante para a minha vida, alguma coisa, geralmente alguma coisa prazerosa ou alguma coisa catastrófica, né, que por algum motivo ainda não consegui esquecer, ainda não consegui digerir, né. Não que isso tenha relação com, por exemplo, a síndrome do pânico, mas vai me fazer crescer como pessoa. E o crescimento, ele é importante, ele é inerente ao ser humano e é fundamental para que a gente tenha mais saúde mental, né? Não só na questão da doença, para quem tem ou para quem já está liberto disso, mas para que você tenha um entendimento melhor da realidade do seu meio, da onde você vive. É de extrema importância também que seja arquivado, né? Seja a informação, seja colocada em algum lugar, um caderno, né? A pessoa tem que ter uma prática, né, através desses tipos de exercícios para poder ter uma qualidade melhor de vida. Então é importante que você registre isso num caderno, no celular, no seu próprio telefone, através de, sei lá, WhatsApp, programas de texto, né? Mas é importante que tenha uma certa disciplina, né? A palavra é essa, tem que ter disciplina, tem que fazer todos os dias, né? Ter um pouco de força de vontade para poder sair aí do quadro de pânico, de depressão, de tristeza. A força de vontade é muito importante, mais do que isso, mais do que a força de vontade é o registro. Você registrar todas essas informações e colocá-las em prática. Tem que colocar em prática para que possa ter um resultado. Não adianta fazer um dia só e esquecer. O registro, ele é muito importante. O homem só evoluiu por causa dos registros, né? Se não fosse o registro, o homem não seria o que ele é hoje, não faria o domínio das coisas físicas, o domínio sobre os animais, o domínio sobre a saúde, por aí vai. Uma outra coisa também que eu gosto, que me faz perceber de uma outra forma, me faz mais sentir a questão da existência, do porquê que nós estamos aqui, coisas mais subjetivas, né, inerente à cultura de cada um, a questão da meditação não necessariamente guiada. Aí eu vou falar agora de uma substância chamada DMT, que foi descoberta, existe até um documentário no Netflix sobre essa substância, que é a substância da alma. E algumas pessoas, existe uma bebida chamada ayahuasca, se eu não me engano, que ela tem ela é feita de plantas, né, e tem inibidor da monoaminoxidase e do DMT, né, faz essa substância, faz a serotonina e a DMT entrar em contato. E isso te dá uma experiência espiritual muito grande, você vê coisas que você nunca viu e outras coisas. Bem, como eu não pretendo tomar essa bebida da ayahuasca, eu acredito no seguinte. Vamos lá, vamos explicar isso aqui, né? A química, né, um antidepressivo, um calmante, ele alterna o seu estado interno, né? Vai alterar as substâncias químicas, a reação química dentro do seu corpo, né? Você toma um calmante, você não sente mais raiva, você fica calmo, você não sente ansiedade. Então é um fator químico que está alterando o seu estado interno. Beleza.
Agora aqui, o externo, ele pode alterar o estado interno. Qual é o exemplo disso daqui? Por exemplo, você está feliz, né? E você, sei lá, você chega em casa e não vê ninguém. Você combinou de sair com sua família, com seu irmão, com seu amigo, e você acaba não encontrando a pessoa e você tem um certo grau de decepção. Estou colocando aqui um exemplo que veio na minha cabeça agora só para que possa ser melhor entendido. Então, um fator externo vai te fazer se sentir decepção, né? Sentir talvez raiva, né? Ou você, quando encontra uma pessoa, no início de um namoro, por exemplo, você começa a produzir substâncias químicas, né? Oxitocina, serotonina, dopamina. Então, é um fator externo, né, que vai alterar o seu estado interno. Beleza. Agora aqui, o externo também ele pode alterar a sua percepção, né? O externo pode fazer com que a sua percepção seja alterada. E voltando aqui, a química, né? A química pode alterar o estado interno, que é a DMT, né? Que é uma droga. Não é uma droga. A DMT é um neurotransmissor também, mas as pessoas podem tomar um determinado tipo de droga que vai induzir a produção do DMT em conjunto com a aminooxidase, né? Junto com a serotonina, por exemplo. Então, você tomando o DMT é uma química, né, que você está tomando, que vai alterar o seu estado interno. Esse estado interno aqui, ele vai alterar a sua percepção, né? E vai fazer você sentir, alterando a sua percepção. Vou anotar aqui. A química vai alterar a sua percepção. A química alterando a sua percepção vai fazer com que você sinta, né, digamos, certas emoções, né, certo tipo de raciocínio sobre o ambiente que você vive. Inclusive, estudiosos dizem que o DMT ele é liberado quando você nasce e quando você morre, principalmente. E ele é uma substância que está presente em todos os seres vivos, né? E essa percepção, vou falar aqui dessa percepção. Essa percepção são formas geométricas, assim, digamos, são coisas que não tem nada a ver, né? Então, a minha teoria é, se você forçar o seu pensamento sem química nenhuma, a deixar ele vagar por meios, né, por visões, pensamentos que não têm um sentido, você deixar a mente viajar, você vai produzir o DMT. Por exemplo, quando vocês veem um filme, né, e tem lá uma cena lá que é triste, você chora, você sabe que aquilo dali não é real, você sabe que são atores, mas mesmo assim, no momento que você está vendo o filme, você tira o seu processo de julgamento. Você tira o seu processo de julgamento, né? Você sabe que aquilo ali não é real, mas você não julga naquele momento. É uma das técnicas usadas na hipnose. Tirar o seu processo de julgamento para que você se livre de um trauma, alguma coisa que não esteja te fazendo bem. Então, se você forçar o seu pensamento a ser levado por esses processos mentais sem sentido, né? Deixar a sua mente vagar por meios sem sentido, você vai também produzir o DMT. Né? Porque, como eu falei, o externo também altera o seu estado interno. Se o externo, na verdade, que são o que você vê, vai alterar o seu estado interno, se você se forçar a ver o que é causado usando um DMT, você vai sentir a mesma coisa, né? Você vai entrar em contato com o seu eu mais primordial, vai entrar em contato com a própria vida em si. Então gostaria que isso daqui já é mais avançado, né? Quem quiser mais informações sobre isso daí tem que assistir o documentário lá na Netflix, né? Que é DMT, a molécula do espírito. Mas você também pode chegar nesse estado através de meditação, né? Através dessa meditação mais avançada. Quem chegou até aqui, assistiu o vídeo até aqui, gostaria que se inscrevesse no canal, deixasse aí seu like, seu comentário, desse também a sua opinião sobre isso tudo aqui que eu falei. Então é isso, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, quem quiser tirar alguma dúvida pode falar, e a gente se vê no próximo conteúdo.